Boa rotação planetária, amantes da nona arte. Eu sou o JP Martins, psiquiatra, tradutor e fã de quadrinhos. Como muitos de vocês já devem estar sabendo, a Editora Noir está na iminência de lançar pela primeira vez no Brasil e fora dos Estados Unidos e do Reino Unido o famigerado livro de Frederic Wertham, A Sedução do Inocente. É difícil calcular a importância desse livro e as suas consequências para a indústria dos quadrinhos, dos Estados Unidos e do mundo inteiro. Essa foi a obra que instrumentalizou, em meados dos anos 50, a reação da sociedade americana contra as revistas em quadrinhos. O livro foi fundamental no cancelamento de dezenas de publicações de terror, crime e suspense. O lançamento dele foi a gota d'água para a criação, em 1954, de uma associação de editores que teve como objetivo a autocensura do setor por meio do Comics Code, um código de quadrinhos cheio de restrições que manteve sob rédeas curtas o setor das revistas em quadrinhos dos Estados Unidos. Foram essas diretrizes bem rígidas que asfixiaram a criatividade das HQs desse país por quase 60 anos, até 2011. Por causa da importância desse livro histórico, a Editora Noir também vai lançar A Reflexão do Inocente, o livro que eu organizei com mais 3 colegas e que oferece contexto e comentários para acompanhar a leitura de A Sedução do Inocente. E para dar ideia do que o leitor vai encontrar em A Reflexão do Inocente, eu vou citar uma palhinha do que Wertham escreveu em seu livro. E logo depois eu vou apresentar os comentários que constam sobre esse trecho em A Reflexão do Inocente. Na página 356, Wertham escreveu, abre aspas, em um momento em que as acusações de guerra bacteriana obscurecem o cenário internacional, as crianças aqui nos Estados Unidos, e por meio da exportação, as de muitos países, são instruídas que o governo americano vem realizando pesquisas secretas sobre guerra bacteriológica, e que isso é praticado com nativos negros. Um homem se dirige a um prédio do governo identificado como Divisão de Pesquisas. O senhor está ciente do segredo desses experimentos? Diz um cientista de jaleco branco. Eles são mais mortais do que a bomba atômica. Em seguida, o pesquisador mostra uma seringa. Nisto, há micro-organismos suficientes para matar todos em Nova York, poluir a água potável, envenenar multidões. Dá só uma olhada nesse treco, Liz. Guerra bacteriana, afirma o homem à sua mulher. Ele vai para a África a fim de testar com os nativos de lá o que aprendeu no prédio de pesquisas do governo dos Estados Unidos. Em um quadro, vê-se um livro com o título Guerra Bacteriana. Não se trata de propaganda estrangeira, mas do setor de revistas em quadrinhos no nosso país. Fecha aspas. No verbete 746, da página 358, de A Reflexão do Inocente, eu ofereço alguns contextos para esses parágrafos do Wertham e faço alguns comentários. Já a trama que revoltou tanto o Wertham, que tinha 8 páginas ilustradas por Matt Baker e escritas por Alec Hope, revela que o gangster Skeeter tinha enviado sua esposa Liz para a vila de Hulá a fim de fazer experimentos com a bactéria da morte vermelha que ele tinha roubado de uma instalação governamental. A maneira como o Wertham redigiu o trecho de A Sedução do Inocente é muito ambígua. Ela induz o leitor a crer que, na HQ, os testes da bactéria em africanos foram praticados pelo governo dos Estados Unidos e não por bandido.
E, curiosamente, o Vertan deixa de contar que o gangster Skeeter se fez passar por um funcionário do Departamento da Justiça para enganar o cientista. E o leitor também não é informado pelo Vertan de que o cientista foi assassinado. Então, mais uma vez, como a gente vê ao longo do livro do Vertan, ele deu um jeitinho de sujar ainda mais a barra dos gibis. Mas aí tem uma ironia. Vale lembrar que quando essa HQ foi publicada, o Serviço de Saúde Pública e o Centro de Controle de Prevenção de Doenças, o famoso CDC, que são dois órgãos do governo dos Estados Unidos, vinham realizando, sem conhecimento público, o famigerado estudo Tuskegee de sífilis não tratada no homem negro, fazia uns 20 anos. Então, numa das maiores violações éticas da história da ciência, os efeitos da doença foram observados até 1972 em cerca de 400 homens afro-americanos com sífilis, sem que eles fossem tratados. Apesar do antibiótico pelicinina estar disponível para uso na população civil desde 1947. Os indivíduos da pesquisa não sabiam que estavam sendo privados de qualquer terapia. Esse episódio trágico de desrespeito inspirou várias obras em diferentes mídias. Nos quadrinhos, a mais emblemática dessas obras foi a minissérie Truth, Red, White and Black, de 2003. Aqui no Brasil, ela foi publicada em 2021 pela Panini e ganhou o título de Capitão América, A Verdade. Ela foi escrita por Robert Morales e desenhada por Kyle Baker. A trama dessa minissérie narra a história de Isaiah Bradley, o Capitão América Negro, o único sobrevivente entre 300 soldados afro-americanos dos procedimentos para aprimorar a fórmula do supersoldado, que mais tarde seria usada no branco e anglo-saxão Steve Rogers. Então, mesmo inventando lorotas sobre o gibi da heroína da selva, lá, e omitindo informações, o meu colega psiquiatra Frederick Vertan estava, sem saber, falando mesmo a verdade. O governo dos Estados Unidos estava, de fato, realizando experimentos bacteriológicos secretos com homens negros, mas não na África, e sim em solo norte-americano. Mas, para criar Isaiah Bradley, que teve destaque no último filme da franquia Capitão América, o roteirista Robert Morales e o desenhista Kyle Baker não se inspiraram apenas no infame estudo da sífilis não tratada no homem negro. Eles também foram calçar o elemento heróico da trama em outro episódio envolvendo negros, e que durante décadas andou meio esquecido nos relatos da Segunda Guerra Mundial. Coincidentemente, esse acontecimento envolve também a mesma cidade de Tuskegee, no estado do Alabama, dos Estados Unidos, onde ocorreu o estudo. Eu estou falando dos pilotos de Tuskegee, ou os aviadores de Tuskegee. Eles foram um grupo de pilotos afro-americanos de caças e bombardeiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Esses aviadores formaram o 332º Grupo de Caça e o 477º Grupo de Bombardeio das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos. Na época, a aeronáutica não era uma força militar separada do Exército. Esses pilotos de Tuskegee tiveram um excelente histórico de combate, protegendo bombardeiros americanos de caças inimigos. O grupo recebeu 3 citações de distinção de unidade, que era como se chamava a honraria concedida pelo presidente dos Estados Unidos a unidades militares que tiveram extraordinário heroísmo em ação. O nome pelo qual eles são conhecidos vem do fato de todos terem treinado também em campos aéreos de Tuskegee e terem recebido instruções teóricas no Instituto Tuskegee, que hoje é a Universidade de Tuskegee, localizada nos arredores da cidade de mesmo nome.
Em 1995, com base nesses eventos históricos, a HBO, e a HBO, não é HBO, pois bem, a HBO lançou o telefilme The Tuskegee Airmen, dirigido por Robert Markovitz, estrelado por Lawrence Fishburne, Cuba Gooding Jr. e John Lithgow. No Brasil, essa película recebeu o título de A Prova de Fogo. Se você gostou do que acabou de ouvir, tem mais 800 desses verbetes no livro A Reflexão do Inocente, que acompanha o livro do Werther no kit publicado pela editora Noir. Bom proveito.